Uma boa amiga minha faz quilting como hobby. Ela é muito boa nisso e já fez algumas colchas incríveis. Ela sempre está fazendo uma colcha quando a vemos. Mas aqui está o problema. O ateliê dela, onde ela guarda os materiais e suprimentos, é bem caótico. Parece que uma granada explodiu na Joann's Fabrics. Ela realmente precisa de uma boa maneira de manter as coisas organizadas, então eu projetei um sistema modular para ela. Começa com um nicho simples que tem uma prateleira ajustável. E eu vou fazer vários desses, vou fazer também uma versão dupla e outra que tenha algumas portas. Embaixo tem que ter algumas gavetas grandes para guardar alguns dos itens maiores dela e um espaço de armazenamento vertical para ela poder colocar alguns livros e projetos. Vou fazer alguns nichos com gavetas removíveis que ela pode levar para a área de trabalho se quiser. E acima disso, vou adicionar vários nichos de 2 gavetas que também têm limitadores ajustáveis dentro deles para que ela possa organizar os tecidos. Por fim, a pedido, ela queria um espaço para sua companheira peluda ficar enquanto trabalha. Então vou pensar em algo para a gatinha. Esse vai ser um projeto enorme e talvez eu tenha dado um passo maior do que a perna. Sabe o que dizem sobre comer um elefante? Você faz isso um passo de cada vez, então vamos começar. Então, antes de tudo, preciso cortar todas as peças. Eu imprimi alguns diagramas de corte para cada chapa e vou usá-los como uma espécie de checklist enquanto corto cada uma delas. E para garantir um corte bom e limpo, vou trocar a lâmina da minha serra de bancada por uma lâmina de dentes finos. Isso deixa a borda lisa, quase sem lascar. Agora, um vídeo rápido de cortes. E o castor raivoso que a loja de materiais usou para cortar meus painéis ao meio deixou uma borda bem feia. Certifiquei-me de que cada chapa tivesse bordas bonitas e limpas antes de cortar minhas peças. Segui todos os diagramas de corte e terminei com vários quadrados de madeira. Esse projeto com certeza tem mais peças do que qualquer outro projeto que já fiz. São muitos mesmo. Finalmente consegui cortar todas as folhas de compensado e empilhar todas as peças de volta no canto da minha oficina. Como não gosto das bordas do compensado, vou cortar nogueira para fazer a fita de borda. Após cortar isso, consegui empilhar as tiras finas e passá-las na serra de fita para dividi-las ao meio. Agora, com todas prontas, passo cola nas bordas frontais das peças e prendo uma tira de nogueira com o sargento. Beleza, essa aplicação de fita de borda vai demorar uma eternidade. Acabei de colocar 3 aqui, mais 3 ali, tenho mais algumas ali e um monte de peças soltas aqui embaixo. Essas são as que eu já terminei. E aqui comecei a fazer as laterais das gavetas, as frentes e os fundos, e depois de tudo isso, ainda tenho tudo aquilo para fazer. Isso vai levar uma eternidade. 2000 anos depois. Após colar a fita de borda em todas as peças, o próximo passo foi aparar as extremidades. Para isso, peguei meu confiável serrote de corte rente e passei o dia inteiro cortando todas elas, porque havia muitas para fazer. Depois disso, precisei nivelar a fita de borda removendo o excesso de material. Para facilitar, fiz um gabarito que encaixa na guia da serra de bancada. Posicionei a guia afastada da lâmina pela espessura da peça e ajustei a lâmina para cortar só a fita de borda. Aqui posso apenas deslizar as peças e a parte restante passa sob o gabarito para cortar a face oposta à rente. Depois, é só virar a peça e passar novamente. Em seguida, uso a lixadeira para tirar resíduos de cola e alisar a peça. Pronto, agora podemos começar a montar. O primeiro a ser feito é o nicho de prateleira única, e como queremos que a prateleira seja ajustável, vamos fazer alguns furos para os pinos de prateleira. Eu marco algumas linhas de ponto central e então estamos prontos para começar. Essas coisas são bem legais. Elas permitem alinhar perfeitamente suas peças e com uma braçadeira de ação rápida embaixo, mantém-nas bem fixas.
Eu só coloco uma na parte de baixo e alinho todos os cantos, e depois coloco uma na parte de cima para alinhar as outras extremidades. E, uma vez que tudo está na posição e perfeitamente nivelado, eu faço os furos de montagem com uma broca escariadora. Depois posso tirar uma peça e passar cola na borda. Agora, ao deslizar a peça de volta, basta parafusar nos pontos de montagem e ela se alinha automaticamente. Mas dá só uma olhada em como esses grampos são ótimos para deixar suas peças perfeitamente alinhadas. Eles fazem muita diferença ao montar caixas. A última peça vai em cima e é fixada, e o nicho está pronto. Então eu canalizo um pouco de magia negra que aprendi com um mago e faço todos os espaços desaparecerem. E aí está. É assim que faço as caixas. E aí está o primeiro tipo de compartimento para o organizador. No compartimento de prateleira ajustável duplo, fiz o mesmo, apenas usando peças maiores. Adicione um pouco de cola e coloque os parafusos de volta. Coloque a prateleira no lugar e pronto, está feito. Para o próximo, que é duplo, quero adicionar portas. Ele é igual ao outro, mas a prateleira é mais rasa para acomodar as portas. E como eu realmente queria destacar essas portas, eu preparei algumas peças de nogueira que tinham umas cores de transição bem legais entre o alburno e o cerne. Cortei bem no meio, o que pode fazer alguns gritarem para o computador, mas calma, fica comigo um segundo, porque depois disso eu serrei cada lado ao meio na serra de fita. E depois que eu tinha todas essas peças, pude apará-las mais um pouco na serra de bancada e então pude organizá-las em um design bem legal. Olha só isso. Então eu colei isso e quando estava seco pude lixar bem. Cortei-as no tamanho certo na serra. E depois usei o gabarito de dobradiça oculta da Rockler para fazer as cavidades. Já usei vários desses gabaritos antes, e esse é meu favorito. Por causa de como ele prende na sua peça de trabalho, não há nenhuma chance de ele se mover e estragar sua porta, fazendo você querer jogá-la do outro lado da sua oficina. Bem, as dobradiças foram colocadas, as portas instaladas, e isso aqui estava pronto. O próximo nicho é o de uma única gaveta grande. A primeira coisa que eu tive que fazer foi ajustar a minha guia exatamente para que eu pudesse cortar um encaixe do tamanho perfeito para o fundo da gaveta deslizar. E assim que eu consegui esse encaixe perfeito, pude passar todas as peças. Pronto, e agora eu podia montar as próprias caixas das gavetas. Não fiz nada especial, só mantive simples. Usei um pouco de cola, grampos da Rockler para manter no esquadro e depois coloquei alguns pregos. Esses grampos são ótimos, mantiveram as peças alinhadas enquanto eu pregava tudo. O fundo desliza para o lugar e aí eu posso colocar a última peça. E pronto, eu fiz uma caixa. Este terá corrediças para a gaveta, então cortei um espaçador para mantê-las na altura certa e deixei meia polegada atrás para acomodar a frente da gaveta. Eu prendi elas no lugar e pude deslizar a caixa da gaveta para dentro. Para a frente da gaveta, achei que ficaria legal se os pontos de fixação fossem escariados para que eu pudesse usar tampões. Eu centralizei a peça na abertura usando cartas de baralho e depois a prendi na caixa da gaveta. Depois eu cortei cerca de 110 milhões desses pequenos tampões e os colei nos furos. Depois eu pude cortá-los rente e então lixar tudo até ficar liso. E pronto, esse cub está finalizado. Para o próximo, queria dar a ela um espaço para guardar livros, blocos de notas e padrões de quilting na vertical, o que exige cortar o topo e a base do cub para encaixar algumas ripas. Pensei em criar cavidades nas ripas para facilitar que seus dedos peguem os livros, tornando o recurso interessante. Então, usei uma serra-copo em um pedaço de sobra e depois cortei ao meio.
Prendi cada ripa e usei a fresa de corte rente na tupia para dar forma a todas. Depois, cada ripa foi lixada, alisada e colada no lugar. Aqui está um bom lugar para guardar seus livros e coisas. Depois, quis fazer gavetas para ela guardar retalhos. Usei uma serra de encaixe para cortar sulcos nas laterais do nicho e, após montar a caixa, deslizei as divisórias nesses sulcos, criando 3 seções. Um diferencial dessas gavetas é que não usarão trilhos. Em vez disso, vou fazer trilhos de madeira e de modo que elas possam simplesmente deslizar para fora. Isso vai permitir que minha amiga puxe a gaveta inteira e a leve até a área de trabalho dela. Vai ser prático, assim ela não precisará ir até a gaveta o tempo todo. Mas em vez disso, ela pode vasculhar todos os materiais onde está trabalhando. Um bom design permite que a pessoa seja mais preguiçosa, como todos sabem. Palavras para se viver. Agora as caixas podiam deslizar direto para o lugar. Depois, eu só criei e montei nas frentes das gavetas, como fiz com as outras, parafusando no lugar e tampando os buracos. E assim terminamos este aqui. Este é um nicho com 2 gavetas, mas vou fazer algo diferente nos fundos delas. Estou fazendo vários furos de ajuste. Esses furos melhoram a aerodinâmica, a drenagem e ainda terão outra função que você verá em breve. Então eu montei a estrutura da caixa da gaveta. Como o fundo é bem mais grosso que o das outras gavetas, não consegui encaixá-lo no rasgo. Em vez disso, eu apenas montei a estrutura externa. Usei grampos de ângulo reto da Rockler para alinhar tudo enquanto a cola secava. Ao fazer isso, usei uma fresa de rebaixo na tupia de mesa para criar um sulco na borda inferior da estrutura da gaveta. Como as fresas de tupia são arredondadas, teria que talhar os cantos do sulco para ficarem retos ou arredondar os cantos do fundo da gaveta para encaixar. O compensado tende a rachar e quebrar quando você tenta talhá-lo, então optei por arredondar os cantos usando minha lixadeira de cinta. Posso passar cola na borda da estrutura da gaveta e pressionar o fundo. Depois, eu fiz um monte de frentes de gaveta para poder montá-las. Agora, sobre aqueles buracos estranhos que fiz no fundo, minha amiga vai usar essas gavetas para guardar muitos pedaços de tecido dobrados para as colchas dela. Ela quer guardá-los em pé para ver e escolher facilmente, sem ter que procurar na gaveta toda. Pensei em criar um limitador ajustável para manter os tecidos em pé e próximos à frente, mesmo com a gaveta não totalmente cheia. Os cavilhas se encaixam nos furos. Ela pode mover isso para frente ou para trás dentro da gaveta. A gaveta é encaixada nas corrediças, e então aquele nicho está pronto. Esse último nicho foi um pedido engraçado, mas eu me peguei ansioso para fazê-lo. Colei um painel na frente e depois o levei à minha garagem para gravar a laser. Depois que o nome do gatinho estava lá, eu fiz o laser passar várias vezes ao redor do centro para cortar uma portinha para o pequeno roedor entrar. Com isso feito, precisei pensar em como permitir a fácil remoção do painel frontal, se necessário. Pensei em usar dobradiças ou algum tipo de trava para mantê-lo no lugar, mas no final das contas, decidi que a maneira mais fácil provavelmente seria usar ímãs. Cortei 4 pequenos blocos e fiz alguns furos rebaixados no centro para poder fixar alguns ímãs. Depois, cada um foi colado em um canto do compartimento. E é isso, estava pronto. A frente simplesmente encaixa no lugar e é facilmente removível se você precisar acessar o interior. Passei dias lixando cada compartimento com cuidado até chegar a hora do acabamento. E para isso, escolhi usar óleo dinamarquês, porque eu provavelmente enlouqueceria se tivesse que usar algo mais complicado do que isso. Óleo dinamarquês é o mais fácil possível, você só precisa aplicar com um pincel e pronto.
Não precisa lixar entre as demãos, não tem gotejamento seco para lidar, e ele penetra facilmente em todos os cantos e frestas. Ele escurece e valoriza a beleza natural da madeira. Após 1 ou 2 dias, ele cura e endurece, oferecendo proteção duradoura. E o legal é que, se a cor desbotar com o tempo, você pode simplesmente passar mais um pouco para revitalizá-la. Bem, eu levei cerca de 1 dia para finalizar toda a peça. Mas depois que terminei, deixei a peça descansar por um tempo e então levei até a casa do meu amigo para que pudéssemos instalar. E na verdade, a instalação foi super fácil. Acho que isso não deveria me surpreender, afinal, são só caixas. Usei as habilidades do jardim de infância para empilhar os blocos até o topo do armário. Para cada um, eu prendi no lugar, alinhado com os outros, e então parafusei tudo junto. E então, para alguns deles, parafusei um suporte de aço em um pino da parede, e depois fixei no nicho para prender tudo de volta contra a parede. Aqui está o produto final, cara, ficou muito legal. Esse nogueira preta é lindo, especialmente nas portas e frentes das gavetas, com a transição da madeira branca para o cerne. Eu adoro essas listras brancas passando ali e os pequenos detalhes dos pinos também dão o toque certo de charme. O nicho de armazenamento vertical dá a ela acesso rápido aos livros, e as gavetas nos nichos da biblioteca estão cheias de todos os tecidos dela. Agora você vê como ela usa os limitadores nas gavetas parcialmente cheias. Os nichos com prateleiras ajustáveis foram feitos para acomodar alfinetes de artesanato padrão. Um dos aspectos favoritos dela é poder pegar uma gaveta com retalhos, tirar do organizador e colocar na mesa de trabalho sem precisar ir e voltar. Ela pode simplesmente levar tudo com ela, o que torna tudo muito mais prático, e até mesmo seu amiguinho peludo aprova. Ele tem explorado seu novo esconderijo e ficado com ela enquanto ela trabalha em suas colchas. Se você perguntar a ela, o melhor é que agora o quarto está impecável. Tudo o que estava espalhado pelo chão agora está bem organizado nos nichos do armário. Agora ela até tem espaço suficiente para colocar uma área de estar no canto. É impressionante que ela conseguiu guardar tudo lá dentro e ainda tem bastante espaço para mais coisas. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Fique ligado para os erros de gravação e até a próxima. Se cuide e a gente se vê depois. Ajuda a colocar os pinos nos buracos certos. Bem, acho que esse é o meu primeiro erro de gravação. Funciona melhor se você colocar papel em cima. Idiota. Eu cortei errado? Ah, droga. Uma das minhas unhas voou pra lá. Droga, que beleza. Certo, preciso tirar isso dali. Ah, droga. Uau, olha só isso. Mágica. Bem, esse aqui caiu no chão, ficou todo amassado e um pedaço da noz quebrou no canto, então droga. Bem, vamos ver se eu consigo consertar isso. Isso parece muito bom. Mal dá pra perceber. Isso foi muito quente. Ah, não. Ah, aparentemente isso foi o suficiente para atravessar a tábua e encher minha bancada de furos de broca. Isso é incrível. Seu idiota. Você fez isso? Talvez eu precise registrar isso como erro de gravação.
Nós não podemos vencer.